Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Vamos hoje dar um bom dia a todas as vidas que hoje amanhecem dispostas a ser mais feliz, a abraçar a reflexão sobre Jesus, sobre o seu Evangelho. Evangelho significa boas notícias, as boas notícias para o nosso coração. Então, hoje a gente vai estudar a desgraça real. Oh, coisa, não é? Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos é o maior evangelho. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. Perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. E no trecho, você imagina que são 24 itens em que Kardec comenta, são mais de 24, nós estamos no 24, mas vai até o 31. São vários âmbitos de reflexão e a desgraça real nos diz: toda gente fala de desgraça. Toda gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho lhe dizer que quase toda gente se engana. A desgraça real não é absolutamente o que as pessoas dizem ou supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço do anjo que sorridente partiu para o outro plano da vida, nas lágrimas que acompanham o féretro, quer dizer, o caixão, não é? De um espírito que desencarna e que se acompanha com a cabeça descoberta e o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejaria vestir-se de púrpura, de ouro, de brilhos. A tudo isso e muitas outras coisas a gente chama de desgraça. Mas a desgraça são os excessos, o esquecimento da nossa condição espiritual e da nossa condição de humanidade. Isso é o primeiro aspecto. Porque quando a gente está muito enfeitiçado pela vaidade, ele diz aqui, pelo orgulho, a gente se esquece do próximo, se esquece da nossa condição de espírito que está transitoriamente aqui na Terra, aprendendo lições, e certamente o amor é uma lei que resume todas as leis espirituais. Então, aprendê-lo nos seus vários aspectos ao longo da vida é nossa tarefa como espírito. E costuma, quando a gente tem o excesso do excesso do excesso, a gente esquecer-se. Aquilo que a Joana de Ângeles chama ilusão. Cair na ilusão. Não é ilusão no sentido bonito do amor que canta na canção popular, não. É ilusão no sentido de esquecimento, entorpecimento das qualidades do coração. Esse é o primeiro aspecto da questão da desgraça real. O outro é que ele diz que para a gente julgar alguma coisa, Kardec, a gente tem que ver os efeitos que elas causam. Alguma coisa que a gente pensa que pode ser um mal, se transforma em um bem. Por exemplo, a tempestade. Ela saneia o ambiente. E a gente às vezes acha ruim, naquele momento, a tempestade que limpa toda a atmosfera. E algumas coisas que a gente acha duro viver, elas têm uma outra leitura. Quando a gente pensa que esse momento é o de um aprendizado e que
a vida é um contínuo, não para. A gente muda de plano. Quando fala em termos de vida futura, fomos para um outro plano da vida. Aí ele diz: vou revelar-vos qual é a desgraça real. É a louca satisfação da vaidade, o excesso no prazer, em detrimento do próximo, a vã agitação ou as questões inúteis que não são boas para ninguém e que lesam às vezes a vida do próximo e a própria, ou as esperanças. A gente às vezes não se lembra que tirar dos outros a esperança é algo muito grave. Porque as pessoas precisam esperançar para viver. Não significa que você vai dar esperanças vazias de sentido ou mentirosas, não. Mas sempre, se a gente tem a visão da vida espiritual, não há nenhuma situação má em si. As dificuldades são transitórias, tem um ensinamento. E a infelicidade, diz aqui Kardec, é o ópio, quer dizer, é a droga do esquecimento que ardentemente, às vezes, se procura conseguir. Do esquecimento da nossa condição de humanidade, da nossa responsabilidade com os outros, mais próximos ou menos próximos, da nossa vida como ser espiritual. Aí ele diz: esperai, vós que chorais. Seus corpos não estão saciados, mas às vezes isso facilita que tu vejas Deus, não é? Nós fazemos nosso destino e nós somos herdeiros de nós mesmos. Se muitas vezes pedimos situações de dificuldade em uma determinada área, não foi por acaso. Isso não significa que a gente não deva mudar para transformar o mundo, as condições sociais que causam a miséria social e todas as formas que as pessoas chamam de desigualdade, de injustiça, não é? Kardec diz: há injustiça no mundo, mas não injustiçados. Isso é meio profundo, isso é profundo, não é? Então, o Espiritismo deve colocar para a gente os verdadeiros prismas das realidades. Que importa você perder uma experiência, perder algumas coisas do seu corpo, da sua beleza, dos seus ganhos materiais, se você está assumindo sua condição de espírito imortal, se você está dividindo um pouco mais com os outros, se você está assumindo responsabilidades na sua vida, que importa? Então, essa página é da Delfina de Girardin, aquela que era louca por as mesas no começo das mesas girantes, quase um pouco antes de Kardec, durante o tempo de Kardec, não é que elas viraram modas dos salões? A Delfine de Girardin é o marido jornalista com quem ela casou. Ela deixou de casar com um amor, porque não era da aristocracia, e seu talento, ela cantava, ela também era poetisa, tem muitos livros publicados como escritora. Então ela ficou conhecida e ele depois, talvez tenha se arrependido, mas nunca disse, passou a frequentar a casa dela, que ela chamava sempre muitos artistas, jornalistas. Ela passou a ser uma mulher que influenciava na roda dela de intelectuais e de artistas e de pensadores. Ela influenciava muita gente, Liszt, os artistas e as pessoas para a revelação das mesas girantes. Quer dizer que existiam inteligências que se comunicavam ali. Ela já conhecia alguma coisa, foi conhecendo quando Kardec foi codificar a doutrina, deu uma outra visão àquelas comunicações que as pessoas chamavam quase que brincadeiras de salões, mas que Delfine Girardin levou a sério. Inclusive viajou até o exílio de Victor Hugo, o autor de Os Miseráveis, para dar para ele estes elementos de que existia a vida no outro plano. Ele tinha perdido a filha mais velha, depois perdeu outros, mas essa, em especial, talvez pelo momento do exílio, ele estava muito assustado com essa perda, e ela viajou para outro país para fazer
essa experiência que as pessoas aqui chamam do copo, não é? Que naquele momento eles chamavam mesas girantes, porque era a comunicação que as pessoas faziam com os espíritos. Essa coisa que parecia uma brincadeira de salão e que Kardec no começo não quis saber, porque ele achava isso bastante leviano, depois que ele pensou que eram inteligências que estavam ali se comunicando, porque a mesa não podia pensar, e ele percebeu uma resposta diferente daquilo que as pessoas pensavam no momento. Então ele passa a estudar como um fenômeno que mudaria muita coisa na humanidade. De fato, se a gente tem essa abertura, muda muita coisa. Então, é isso que eu estou falando de Delfina de Girardin, a moça, ela era tão bonita, é tão descrito assim, é descrito com tanta beleza a vida de Delfine Girardin, que você se encanta assim. Ela esperava às vezes 3 dias para que as mesas dessem comunicação. Quando ela foi para a casa do Victor Hugo, no exílio dele, não foi no mesmo dia que vieram as comunicações. Então, ela tinha um amor profundo pela revelação, que ainda mal se esboçava, não é? Ia se esboçar com Kardec. Ela chegou a conhecer alguma coisa disso, com certeza. Então, vamos hoje estudar como é que diante de uma desgraça, que poderia ser desgraça e a gente vê que não é, embora a gente não esteja justificando as condições tão adversas em que as mulheres muito, muito, muito pobres têm filhos, não é? Nós estamos mostrando, a gente vai lutar pela vida, pela esperança, pela possibilidade de todos poderem fazer suas experiências amorosas, pela possibilidade das pessoas terem seus filhos e terem um futuro para seus filhos. A gente vai lutar sempre por isso, a gente não vai lutar pela morte, não, nunca vai lutar por isso. Assim, para que se matem as crianças de mães pobres, não, isso seria uma indignidade. Então, essa é a visão espírita. Vamos lutar pela vida, pela esperança. Quantos profissionais jovens estão sem trabalho e que poderiam haver centros da vida, centros de estudo e ação pela vida em variados lugares, assim como tem bares, podia ter o centro, em que os jovens iriam trabalhar com pessoas que se acham, mesmo na juventude, com lesões assim, em termos de esperança, de força para viver ou para ter um filho ou qualquer coisa assim. Estamos querendo dizer, usando a metáfora, que vale apostar na vida e no esperançar. Vamos ver aqui, então, hoje, como algumas pessoas precisam de um leve alento para essa esperança se fortalecer e virar um projeto de vida. Hermínio Miranda conta a história de uma moça chamada Regina, e que ela deu... No começo a vida dela estava muito complicada, a gente não vai ter tempo de contá-la, e ela, procurando uma casa espírita, foi desenvolvendo sua mediunidade até que ela descobriu uma tarefa singular na sua vida. A gente já falou uma vez, mas não com esses mesmos casos. Alguns deles são comuns. A gente vai repetir com esse enfoque agora. De ser uma coisa que não é uma desgraça, mas que precisa de um fortalecimento, do amor, da ajuda ao próximo para que se transforme num projeto de vida. Então, a primeira história conta que essa moça, Regina, que resolveu fazer enxovaizinhos, ela juntou-se com uma amiga, ela era muito habilidosa e a amiga mais ainda, e fizeram enxovais não comuns. Sabe a coisa mais requintada que podia? Requintada talvez não seja o nome, mas bela, esteticamente belíssima. Então, elas faziam aquele enxoval assim, as pessoas chamariam luxuoso, mas não era, para ela era uma coisa que encantaria uma pessoa em desânimo profundo, em abandono pessoal e social dos seus afetos. Então,
ela tinha já um esquema ligado ao centro dela, que depois vinham as comunicações desses espíritos agradecendo a forma como ela ajudou o reencarne e tudo. Interessante. Mas ela tinha, as pessoas do centro já faziam como se fosse uma rede e avisavam, olha, fulano está pedindo alguns lençóis velhos para a gente aqui do centro, para a pessoa recortar e fazer uma fralda. Porque uma sobrinha muito jovem começou a passar mal e verificou-se que ela já estava em trabalho de parto. A irmã não podia atendê-la porque já tinha muitos filhos, 4 filhos e um marido para 2 cômodos numa casa. E a moça não tinha recursos para comprar enxoval. Com quem que ela morava então, essa moça que ia ter neném? Com o pai, ela morava com o velho pai, que seria o avô da criança que iria nascer, mas ele estava envergonhado porque ele era daquele tempo antigo, como dizem as pessoas, ou também o seu espírito ainda trazia esses resquícios de orgulho, ou um pouco de dignidade, a gente não vai julgar, mas ele estava profundamente decepcionado e, criado à maneira antiga, não quis receber a filha com esse filho quando ela voltasse do hospital, porque ele achava uma desonra. E aí, a Regina vai buscar a moça no hospital e aí passa... Não, ela vai antes do hospital. Ela chega na casa da moça e, já sabendo da história do pai, que não queria mais a moça, porque a moça, segundo ele, tinha sido desonrada, ela pediu para ir dar o enxoval ela mesma, em presença. Afinal das contas, já que o fato estava consumado e o velho pai da moça não queria mesmo a criança, que custava ela mostrar o enxoval da criança que viria ao mundo. Aí ela disse assim, aí foi feito assim. E logo que a Regina entregou, ela saiu e o pai ficou surpreendidíssimo. Quando ele olhou, quando ela abriu o pacote, a mocinha, que o pai não queria mais, e que espalhou aquelas coisas, e cada uma que ela olhava, saíam lágrimas, as camisinhas pagãos bordadas, os mandriões, tudo aquelas luvinhas, é o sul do país, né, lugar frio, todo tipo de coisa, toquinha, tudo. Ela ficava encantada, com as lágrimas caindo, pensando na filha, falando coisas espontâneas. E o pai disse, se controlando pela emoção que também sentia, já que Deus está ajudando tanto, eu não poderia deixar minha filha na rua. Pode vir depois, trazendo a criança para casa. Nós viveremos com dignidade. E assim aconteceu. O enxovalzinho feito com tanto amor ajudou a consertar esse fio do afeto que esgarçava, não é? E isso deixou todos felizes. O espírito depois vem agradecer na mediúnica o que foi feito. Não deixa de ser pela casa como um todo. E especial por essas 2 pessoas que faziam esse trabalho na casa. A outra pessoa foi chamada. O outro caso é um caso que eu não li da outra vez, porque eu achei chamar o bebê do galinheiro, que mostra uma mocinha que teve neném, vindo assim mais do interior, e foi lá para o sul, então ela não conhecia ninguém. E essa mulher que já tinha muitos filhos e tomava conta dos filhos das netas e dos netos. Você imagina o tanto de menino. E ela era muito pobre. Então, durante o dia, tinha um galinheirozinho onde ela criava galinhas para vender os ovos, essa coisa assim, que era o meio
que ajudava. Os filhos davam uma coisa ou outra. Mas, às vezes, no subemprego, como chama, que é aquela coisa meio sazonal, mesmo meio que não tem, às vezes, os direitos ou não estão regulados, ou a pessoa tem hoje e amanhã não tem. Então, todos eles tinham muitas dificuldades. A mulher era muito pobre. Mas quando viu aquela pessoa sem ter para onde ir, né? Em trabalho de parto, ela deixou ela ficar no galinheiro durante o dia, porque era muita gente em casa, e durante a noite ela chamava a menina para dormir dentro da casa dela, claro. Então, ela também tinha receio, aqui ele conta, a dona da casa que acolheu a pessoa tinha receio de ser mais duas bocas, como se diz, e mais uma responsabilidade muito grande, que ela já se sentia quase sem condições de dar conta. Os filhos, é bom que se diga, os filhos que deixavam as crianças com ela não moravam lá, ela morava sozinha e tomava conta das crianças. Por isso que daria para essa menina ficar com o neném. Mas ela tinha medo pela própria pobreza. Estava numa quadra fria, caía uma chuva fina. E Regina sonhou com uma criança que estava com muito frio no fundo de um quintal ou de um galinheiro enrolada em trapos. A médium que fazia esse trabalho teve o sonho dessa moça. No dia seguinte, uma pessoa ligou para ela dizendo que precisava do enxoval para uma menina que ia ter que havia tido um bebê no galinheiro. Aí ela ficou surpreendida. E como ela sempre tinha um enxoval para esses momentos, desses sempre belíssimos, ela preparou o enxoval e levou com a amiga, e a mãe ficava encantada, chorando de emoção com o bebê aconchegado ao seio. Nesta hora que chegaram as duas com esse enxoval muito, vamos dizer, belíssimo, muito luxuoso, muito cuidado com as suas minúcias, muito esmerado. Lógico que a dona da casa, mesmo com todo esse receio, era uma pessoa sensível, chamou a moça para receber o enxoval dentro da casa dela e não no galinheiro. Então, quando ela viu também a mão de Deus ali naquela ajuda, quando ela viu a força com que a criança sugava o seio e com que a mãe se encantava de vesti-la tão belamente, todos ficaram percebendo que a dignidade da moça. E na mesma hora a moça ofereceu um trabalho para ela, um emprego muito bom, que faria a diferença na vida daquela senhora que tinha alojado ela no galinheiro. Não por maldade, como a gente disse. E como a senhora ficou enternecida, a mocinha não tinha parentes no sul. O pai tinha feito, tinha engravidado ela, mas tinha sumido no mundo. Então, de repente, ela disse: estou aqui construindo destino, né? Com esta família nova. Ela deve ter pensado assim. E aí ficou naquela casa, a dona da casa chamou-a, e eles ficaram acompanhando. A moça que deu o emprego ficou muito ligada nessa história e ficou quase como uma madrinha da criança, ajudando. E a criança foi ajudar, a agradecer. A criança foi agradecer lá no centro espírita, dizendo que já não tinha frio, porque o amor que elas haviam lhe dado tinha garantido um esplendoroso dia de renascimento. E tem uma história do bebê baiano que mostra uma mulher que ia ter o 11º filho, já tinha 10 e o marido era gari. Aí ela ficou surpreendida e entregou esse pacote. Dessa vez ela não foi a Regina. Quem foi uma amiga que pediu, porque essa moça ia levar esse enxoval para a Bahia, onde esta mulher tinha 10 filhos já e ia ter mais esse 11º. Não tinha nem fralda. Ela tinha comprado uma quantidade de pano de fralda para levar essa amiga dela. Mas quando soube do enxovalzinho que a Regina fazia no centro espírita não custa
tentar, ela pensou. Eu levo o enxoval e levo o pano das fraldas que eu já comprei. Era muito pano, dava para muita fralda. Naquele tempo, eu acho, pela edição do livro, não tinha fralda descartável. Então, ela mandou, quando o fazendeiro também, quando a moça foi entregar, ela tinha uma casinha com o marido, que um fazendeiro tinha deixado ela morar, num canto das terras imensas que ele tinha. Né? Certamente ele dava alguma coisa em troca, não tem esse detalhe. Mas o fazendeiro também, quando viu aquela mulher, que era conhecida na cidade, levando o enxoval para a moça que ele, de certa forma, deixava que morasse para esse casal, essa mulher que já tinha 10 filhos e era esposa do Gari, e que moravam numa casinha de suas terras, quando ele viu o fato, ele ficou surpreendido, muito surpreendido. Então, ele aproveitou para arranjar alguma coisa para alguns dos filhos dela, e teve um outro olhar para a ajuda que ele dava junto a este homem que trabalhava tão arduamente como Gari e tinha tido a coragem, junto à sua esposa, de sustentar a tarefa de ter 10 filhos. Então, a moça, ela tinha tanta dignidade, a mãe do bebê baiano, como eles chamam, que deu toda aquela fieira grande de fraldas que a moça havia comprado antes de ganhar o enxoval para dar à mãe baiana. Ela disse assim, não, me entregue a uma pessoa que precisa mais que eu já tenho tanto, não é? E aí também ela tinha alguns problemas de varizes, e o fazendeiro, muito comovido, disse, já que todo mundo está ajudando, eu também não me furto de ajudar. E arranjou um médico, ele e essa moça, para cuidar das varizes desta senhora que ficou sendo acompanhada, até que ficou muito bem a situação dela. Então vamos hoje agradecer essas possibilidades do bem que batem à nossa porta. Às vezes por caminhos tão estranhos, se desse uma ajuda, e esses espíritos estão lúcidos. Algumas vezes eu vivi essas situações em que o espírito vinha ajudar, sobretudo quando há um desânimo ou uma falta de condição tão grande no reencarne daquela criança que a mãe sucumbe quase. Então, é importante que nesta hora ela tenha esse apoio espiritual, esse apoio efetivo e concreto das pessoas que têm uma visão mais larga do que é o espírito e a vida do espírito nossa em trânsito pela Terra. Até porque, sabe que agora, às vezes, bebês que vêm de Alcione, muito elevados, tanto vão reencarnar em lugares luxuosos, para trazer uma outra visão, como de qualquer jeito, assim, alguém dá para não sei quem, reencarnam em situações que eles não se perturbarão com isso, pela evolução que já trazem. Como pode ser um desses bebês de galinheiro, bebê baiano, filho de um Gari e de uma senhora muito boa que já tinha 10 filhos, ou filho de uma mocinha que não tem para onde ir porque o pai estremece diante de uma visão abrupta de um neto que vem por essa via meio tortuosa, meio sinuosa, vamos dizer, não é? Então, vamos agradecer a beleza da vida e cooperar com ela. Apostar na vida é sempre mais lúcido e mais crístico. Muita paz.